Olá, amigos, muito prazer. Está começando mais um programa Parousia Podcast. É um podcast feito para você, para ter conhecimento bíblico, com visitas ilustres, sempre conteúdo cristão para você. E hoje, juntamente com o meu amigo pastor Júlio César, estaremos entrevistando o pastor João Vitor e a pastora Maiara. Sejam todos bem-vindos. E aí, pastor, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de fazer esse programa abençoado, juntamente com um casal de amigos, né? Isso. E eu tenho certeza que esse programa de hoje será um programa abençoado, Daniel. Pronto para... Já apertou o cinto, na verdade? Já apertou o cinto aí para as perguntas? É porque hoje nós vamos decolar, Hoje né? nós vamos decolar e eu vou pedir para você desde já espalhando para todo mundo, dando like. E eu vou aqui desejar um bem-vindo ao pastor João Vitor. Como que tá, pastor? Seja bem-vindo. Quem é o pastor João Vitor? Pelo pastor João Vitor. Prazer, tudo bem? É uma honra estar com vocês aqui. De verdade, estou feliz por ser o primeiro pastor entrevistado Isso. aqui por vocês. Eu estou aí fazendo a obra de Deus, tem 6 anos já, como pastor na cidade de Três Rios e, tipo assim, poder falar com vocês hoje algo da minha história, da nossa igreja, do nosso trabalho, para mim é uma grande honra. Pastora Maiara, seja bem-vinda. Muito obrigado, muito prazer, muita honra estar aqui também juntamente com meu esposo, amém? Que esse podcast pode ser uma grande evolução, né? Que possamos conseguir alcançar muitas vidas através deste podcast. Amém. Isso aqui é uma ferramenta de evangelismo para que a gente possa propagar o evangelho e levar conhecimento. Vamos então com as perguntas. Como o podcast é sempre um bate-papo interessante, nos bastidores nós estávamos falando sobre pentecostal, Sim. igrejas reformadas, igrejas tradicionais e igrejas pentecostais e também a neopentecostal. A sua igreja se enquadra em quais delas? Nós se enquadramos muito na neopentecostal. Nós acreditamos fielmente em todos os dons do Espírito, em todo o mover do Espírito Santo, mas também cremos que dentro disso existem atos proféticos, não que para aumentar a nossa fé, mas que completa também ali a nossa forma de vida diante de Deus. Então, nós nos comportamos muito como os neopentecostal e somos bem abertos a essa doutrina. E como é a importância e os costumes e tradições da prática neopentecostal? Para nós, lá na nossa igreja, a prática do neopentecostal puxa mais para um pentecostal puro. Eu costumo dizer que eu sou pentecostal roxo. Eu sou fruto de uma Assembleia de Deus, nasci numa Assembleia de Deus e cresci numa Assembleia de Deus. Depois de um tempo eu fui para uma igreja pentecostal, mas quando eu tive a oportunidade dada por Deus para mim ser pastor, conduzir um rebanho, eu, puxei o meu olho para outras coisas dentro da Bíblia, que eu falei assim, cara, isso aqui vai acrescentar muito no meu ministério, isso aqui vai edificar a gente. E foram coisas novas, coisas que eu não havia tido costume em outras igrejas, então abriu muito isso. Então nós tivemos costumes, nós lá na igreja usamos o pano de saco, que eu trouxe até o meu aqui para apresentar daqui a pouco. Aí depois você vai falar a história desse pano de Isso saco aí, aí, porque... Isso aí. Eu trouxe ele aqui para a gente apresentar também. Teve um tempo na nossa igreja que as mulheres tiveram o costume também de usar o véu, usar o roupão delas também, tudo voltado para o quê? A Bíblia diz que as mulheres têm que saber se portar, usar uma veste comportada. Então nós usamos desse propósito. Esse propósito hoje já se encerrou no nosso ministério, mas permanecemos, as mulheres usando uma roupa comportada, temos os costumes de campanha, Ato profético. termina uma campanha, começa outra, fazemos muito atos proféticos e dentro disso nós vimos as maravilhas de Deus, o poder de Deus se manifestar. Pastor, a gente tem um perfil de ver o cristão de uma forma geral com camisa social, roupa social, esporte fino, terno e gravata, as mulheres de vestidos ou calça também, Sim. dependendo do seu estilo.
o seu estilo não é um pouco, é bem diferente porque você usa um roupão. Como é que você encara essa situação aos olhares do público não crente? De início, eu tive bastante crítica acerca dessas vestimentas. Pessoas diziam, olha lá o pastor do vestido, olha lá o pastor que está usando roupa de mulheres. Por quê? E eu até entendo o lado dessas pessoas por, de fato, ser algo novo, algo diferente, e para ele sim se tornaria algo estranho. Só que para mim, que estava dentro desse propósito, eu sei o que de fato aquilo representava. E é o que eu quero abrir aqui. Isso gerou uma identidade para você, Isso né, aí, pastor? Gerou uma isso aí. identidade, Tanto- porque... Todo mundo, tipo assim, conhecia o pastor do roupão, Sim. o pastor do cajado, que eu vou falar sobre E o a cajado nossa igreja também. Cria um perfil da a igreja. nossa igreja também ficou reconhecida por causa do roupão, Isso por aí. causa dessas vestes. Isso aí. Então, assim, para mim, que me colocava, eu via olhares das pessoas de julgamento, outros olhares de curiosidade, o que é isso, o que significa, tal. E qual era o propósito do roupão? O roupão, para mim, ele teve um propósito de cobertura espiritual. Todas as vezes que eu estava em um nível de guerra extremamente pesada, bruta, eu me colocava com o roupão, com a túnica. Para os homens é túnica, para as mulheres é o roupão. E quando eu me colocava na túnica, eu sentia aquilo ali como uma armadura de Deus para minha vida. É como se você estivesse matando todas as suas vaidades. Exatamente, tirando tudo assim, todo o meu prazer de aparência. Então, Sim. toda vez que eu me colocava com essa vestimenta, eu abria mão das minhas vontades, dos meus desejos e me humilhava ali diante de Deus, me lançava aos pés do Senhor. E isso me motivava mais ainda a me aproximar de Deus. E isso não deve ser fácil, né, pastor? Porque tem aqueles que só observam, Sim. tem aqueles que criticam, não é verdade? E como que você conseguiu conviver com as críticas? Porque não é fácil. Sim. Não é fácil. Você está ali num propósito seu para com Deus, né? Uma vestimenta. A gente vai lembrar na Bíblia de João Batista. Exatamente. Lembrar de João Batista. Então, João Batista era criticado. Exatamente. Mas quando alguém falava assim, ó, tem um homem ali que se veste assim, assim, assado, e é João Batista. Tem um trecho até da Bíblia, Daniel, que, né, um determinado rei estava passando uma situação complicada e no meio do caminho, né, ele se encontra com Elias. Uhum. Aí ele já volta para falar com ele e fala assim, ó, você vai morrer, você vai morrer. Ele falou, mas vocês já foram lá? Ele falou, não, nós encontramos com um homem no meio do caminho, ele se vestia, né, assim, 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 e ele falou, é Elias. Ou seja, através da vestimenta, ou seja, a vestimenta já identificou. É uma identidade. A vestimenta, justamente, pastor, a vestimenta, ela também é uma identidade. Verdade. E como que você lidou? Você, a pastora também pode falar, como que porque a pastora ela tem esse lado do pastor de ver o pastor em casa. De ver, às vezes, tipo assim, ele sentado talvez frustrado, ou tal, por causa das críticas, porque se vestir dessa maneira também traz muita críticas. pedrada, É muita pedrada. E como que você lida com as críticas, Bispo João Vitor? Eu, diante de todas as críticas, o que me confortava era saber que Deus havia me chamado para aquilo dali. Toda vez que eu era criticado, apontado, pessoas me questionavam, isso aí é heresia, isso aí é misticismo, isso aí é isso, é aquilo. Todas as vezes que eu pegava aquilo ali, eu não deixava entrar no meu coração, porque eu sabia que Deus havia me chamado para aquilo ali. E a primeira vez que eu fiz um roupão, foi um vermelho, ele batia até o meio da minha canela, e ele era de manga bem curta. Eu estava em casa, e eu tive um sonho que eu estava com essa roupa. Quando eu acordei pela manhã, eu dobrei meu joelho para orar e falei, Senhor, eu tive um sonho assim, assim, assado. Eu quero a interpretação, eu quero um significado. Deus, a princípio, não havia falado nada comigo. Passou algumas horas, eu era bem novo, eu tinha 14 para 15 anos. Passou algumas horas, chegou uma irmã do círculo de oração no portão da minha casa e quando eu atendi ela entrou e ela virou para mim e disse assim, João Vitor, eu vim aqui só para me te falar algo. Eu falei, o quê? Deus manda você fazer uma roupa para você e a roupa é de cor vermelha. E eu contei para ela o sonho. Ela, Deus quer fazer algo contigo através disso. Eu fui numa loja, comprei o tecido, do mesmo jeito que o senhor mostrou, levei numa costureira, ela fez, ela confeccionou lá, e eu levei para o monte para consagrar. Quando eu levei para o monte para consagrar,
estava à noite, e eu e Deus à noite sozinho. De fato, eu estava ajoelhado, o roupão estava no chão, debaixo de mim, eu ajoelhado, de olho fechado. Quando eu abri o meu olho, ele estava aceso no chão, como se fosse fogo, como se fosse brasa, igual uma churrasqueira que você acende. Sim. E eu me assustei, levantei, e eu ouvi quando Deus falou comigo: não se assusta, eu estou te chamando para algo diferente. Eu vou te levantar para algo diferente. E eu era bem novo na época. Então quer dizer que a sua experiência pessoal acabou se tornando uma doutrina. Uma pra sua doutrina, igreja. uma doutrina para minha igreja. Entendi. Passou a ser uma doutrina, passou a ser uniforme da Os nossa obreiros. igreja. Os obreiros da nossa igreja tinham uniforme, tem fotos nas minhas redes sociais de obreiros portando esses uniformes, e foi algo tão de Deus que eu nunca tive problema com ninguém. Pessoas chegavam de outras denominações, de outras igrejas, para membrar com a gente. Eu falava: olha, aqui na nossa igreja o nosso uniforme é esse. Não, eu vou usar. Uma vez eu cheguei a conversar, tava eu e minha esposa, um abraço, missionária Natália, minha esposa. Eu falei assim, esposa, eu falei, como que o João Vitor conseguiu? Porque as pessoas, Daniel, quando ela chega em determinada igreja, tem muitas pessoas que têm dificuldade de Se adequar, deu se tempo. adequar à doutrina. Sim. A doutrina. E parece que lá a gente não vê isso. Não. A gente não vê isso. Porque As mulheres em si, quando chega, elas acham maravilhoso, elas ficam totalmente admiradas com o roupão das mulheres. Mas Entendeu? para a mulher é um pouco mais fácil, né, pastor? É, Para pra a mulher mulher é é um pouco mais mais fácil, porque é como se fosse um vestido, Exatamente. então para a mulher fica mais fácil. E depois que tu explicar a experiência das mulheres, eu quero também que o pastor explique como é que é a experiência dos homens. Continua Isso. pra gente, pastor. Então, quando elas chegam, né, principalmente quando usava véu, todas que chegavam achavam aquilo muito bonito, né? Algo diferente, algo novo que chamava a atenção das mulheres. E nunca tive, assim, problema nenhum. Eu não quero usar, eu não vou usar. Entendeu? Sempre foram Sempre foi tranquilos. tranquilo. Sempre foi tranquilo. E quando, até mesmo quando encerrou o propósito, muitos chegaram para mim e falaram assim: pastora, por favor, deixa a gente usar Podemos o véu. continuar, Isso. né? De repente. Entendeu? Todo mundo queria, porque queria continuar usando o véu. Tinha Tanto véu. assim, 2, 3, que a gente sempre sabe que dentro da igreja sempre tem alguém com uma dificuldade. unânime, Não. Entre 2 ou 3. Isso aí. A gente teve, assim, bem poucas pessoas de, às vezes, usar, mas a gente via no olhar que Você você tava perceber, usando assim, por que obediência. por obediência, Mas por amor e pelo propósito, não. Mas o que abafa essas poucas pessoas foi a quantidade maior de pessoas que abraçaram, sim, essa doutrina, entendeu? E sobre a parte dos homens, eu, assim, de início, eu achei que quando eu passasse isso para os homens, eu ia ter uma resistência muito grande. E não. Com os homens eu nunca tive problema nenhum. sim. Foi unânime? Nunca. Foi Foi. unânime. Foi bem diferente das mulheres. Das mulheres. Eu Surpreendente. nunca, tipo assim, eu nunca, de verdade, eu nunca tive que sentar para explicar para homem nenhum o porquê do roupão, não. E eu falava: ó, nós vamos fazer um uniforme assim, vai ser um roupão, o nosso primeiro foi azul marinho, e aqui nos ombros tinha uma patente, igual uma veste Sim, militar. sim. O primeiro nosso foi esse. Quando eu falei: ó, os homens, nós vamos fazer, os homens imediatamente foram lá, correu, comprou e levou para costureira. Essa patente tinha alguma representação espiritual? De autoridade. E no caso, assim, de todos os obreiros diáconos, eram uma patente. A minha, por ser o pastor, Sim. eram 2 patentes. Então aquilo ali era só para representar. Era um meio de tipo identificação, assim, né? isso, Um meio de identificação. Eles são ministros, eles Isso. são obreiros. Não, ele tem 2, ele é o pastor da igreja. Mas não, tipo assim, como uma forma de se amostrar ou de ser Sim. superior a eles. Graças a Deus, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Os membros da minha igreja que vão assistir esse podcast, eles podem comentar e dizer. Eu sempre fui muito amigo, eu sempre fui muito companheiro. Então, eu nunca coloquei como um jugo sobre eles nada da nossa igreja. Eu sempre dizia: gente, ó, Deus me deu essa direção, vocês abraçam? E graças a Deus, eles sempre abraçaram. Pastor, a gente está falando, você ainda não falou o nome da igreja porque nós não perguntamos. Essa Sim. é a pergunta. Qual é o nome da sua igreja? O nome da nossa igreja, a sigla dela é IAPUD, como todo mundo conhece, é Sim. IAPUD. Mas a escrita dela, o nome dela é Igreja Apostólica Protestante Unção de Deus.
ali aborda 2 nomes, que é uma doutrina apostólica dos apóstolos, que era cuidar, doutrinar, ensinar, e protestante pelo fato de que a nossa igreja, em questão do pecado, nós somos bem rígidos, batemos mesmo de frente, denunciamos de fato qualquer prática de erro, não Vive uma aceitamos. santidade verdadeira. Exatamente. Esse é a nossa maior visão. Então, e unção de Deus, porque o meu antigo ministério teve um grupo de mulheres, liderada por uma mulher que eu considero minha mãe, a Nádia. Ela liderou um grupo de mulheres e, tipo assim, através daquele grupo foi onde desenvolveu muito o meu ministério. Eu comecei ali a pregar, tinha círculo de oração, elas me convidaram para mim pregar. Então aquilo ali cresceu muito. E o nome do grupo das mulheres era Unção de Deus. Então, no caso, essa parte, Aproveitou a Unção de deixa Deus, ali já. isso aí. Deus, na época que ele me deu o nome, ele me lembrou. Olha onde você começou. Então, toda vez que eu falar Igreja Apostólica Protestante, Unção de Deus, eu lembro de onde eu comecei, entendeu? Das oportunidades que eu tive, entendeu? Entendi. Pastor Júlio, tem alguma pergunta? Eu tenho sim. Eu queria perguntar para a pastora. Pastora, eu queria que você passasse para quem está nos vendo e nos ouvindo, como que é nos bastidores da vida do pastor João Vitor. Da vida do pastor João Vitor. Vai pegar o Porque homem agora, hein? a gente que é pastor, a gente sabe, Sim. eu costumo dizer que a passagem bíblica vai nos dizer a respeito de Abraão e Ló. Todo mundo conhece essa passagem bíblica e quando Abraão toma uma decisão, vai parar no Egito, aí depois Abraão sai de lá e Abraão levanta o altar e consulta a Deus. E depois que Abraão consultou a Deus, Abraão chega diante de Ló e fala assim, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. E naquele momento ali, algo nos chama a atenção. Por quê? Depois de Abraão ter consultado a Deus, ele vai tomar uma atitude, uma ação. Só que aquela atitude, aquela ação, gerou o quê? Uma determinada, vamos botar assim, aspas, uma polêmica entre eles, porque houve contenda entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão. Houve Mas uma divisão, né? houve uma divisão e claramente, Daniel, a atitude tomada ali, se você for analisar o contexto do texto, foi uma atitude direcionada por Deus. E, pastor, por que o senhor está querendo me perguntar? Como que é através dos bastidores quando um pastor tem que tomar uma atitude e geralmente essa atitude, essa ação não agrada a todo mundo? Verdade. Como que é o pastor em casa? Em casa. Quando ele chega assim, ó, tomou uma atitude na igreja. Aí você vê, eu sou pastor também, eu sei o que eu tô falando e o que eu tô perguntando. Só nossas esposas sabem, às vezes, que... Por que eu usei o exemplo de Abraão? Porque por trás do altar tem muita história. Verdade. Por trás do altar tem lágrimas, por trás do altar tem dores. decepção, por trás do altar tem dores. E é isso que por muitas das vezes a pessoa não vê. As pessoas nos veem em cima do altar, mas esquece que por trás do altar, Daniel, tem uma história, tem um Continua testemunho. uma história, né? É isso aí. Então, o que eu costumo... Eu peguei uma vez que ele falou no culto, ele falou assim, quer me conhecer? Pergunta pra minha esposa. Porque é Bacana. ela realmente que sabe Isso aí. quem verdadeiramente eu sou. E pastor João Vitor em casa é uma pessoa brincalhona. Dentro do culto, Isso é bom. muitas pessoas, tipo assim, às vezes não vá ao culto, ou às vezes vai e fica com medo de voltar, por ele ser sério. Mas eu fico pensando, se tivesse uma oportunidade de sentar, conversar, bater um papo, Saber quem ele vai é, saber né? realmente, não é ter duas Sim, personalidades dentro da É igreja. quem é o pastor João saber Vitor por se trás do altar. portar em Se portar, determinados locais. isso aí. Exatamente. Só que em casa ele é brincalhão e é uma coisa que eu sempre digo. Nem todos os dias a gente está bem. Nem todo dia a gente é forte. A gente tem os nossos momentos de E fraqueza, nem tem obrigação de ser forte. né? Porque É verdade. ele não é um super-herói. Eu não sou super-herói. Nenhum de vocês são um super-herói. Então, eu tenho essa mensagem assim para passar. Pastor João Vitor é brincalhão. Quando ele tem algo para decidir na igreja, ele decide na igreja. E às vezes ele traz para dentro de casa. Às vezes alguma coisa muito mais séria que ele tem que realmente sentar Dividir. comigo para conversar, para dividir. Mas alguns assuntos ele não conversa. Porque até mesmo eu entendo. Talvez é alguma coisa particular de alguém e que realmente não é nem para ser passado para mim. Entendeu? E é assim. Quando ele tem que passar, ele passa. E quando ele não tem que passar, ele não passa. Mas é uma pessoa
que leva as coisas de Deus, principalmente as coisas de Deus, muito a sério mesmo. E muitas pessoas, assim, vê ele como uma referência. Principalmente os nossos membros, nossos obreiros, vê ele como uma referência. Porque tem a visão dele dentro da igreja e também tem visão dele fora da igreja. Porque a gente também tem contato com as pessoas fora da igreja. Quem tá chegando agora vê essa pessoa séria, mas quando tem aquele contato fora da igreja, vê realmente quem o pastor João Vitor é. É uma pessoa... Seja bem-vindo ao meu mundo, eu sou assim. Em alguns lugares eu penso, mas esse cara é muito sério. Nossa, Deus. Quem sabe... Quem eu sou, muito brincalhão, tá? Muito brincalhão. Sim. Brincalhão. Os professores do seminário são brincalhões assim e falam assim: Daniel, pelo amor de Deus, você tá na aula. Né? Mas assim, tem momentos que você tem que ir, lógico, no altar, você tem que ser uma pessoa ali. Não é que nem a pastora falou, não é que você tem duas caras. Mas temos personalidade. Deus não tem interesse em mudar a nossa personalidade. Ele quer mudar o nosso caráter. Exatamente. Se eu sou brincalhão, Deus vai usar essa alegria para alegar o coração de alguém e vai até mesmo confortar o coração de alguém. Sendo que caráter, sim, caráter Deus transforma. E é tão prova disso aí. Eu sou muito mesmo brincalhão, divertido. Eu, às vezes, pregando, tem trechos da mensagem assim que eu paro, brinco com alguém da igreja, zoo alguém do nosso ministério. Tipo assim, eu vejo como que as pessoas, às vezes, ficam mais confortáveis ainda em ouvir uma ministração, porque, tipo assim, eu tô sendo eu ali, entendeu? Eu não tô, tipo assim, me fantasiando. Olha, eu quero passar um negócio para você aqui, assim. Não, eu ali de vez em quando no altar, eu mostro para todo mundo, para minhas ovelhas. Muitos frequentam a minha casa, então a gente tem um momento ali nosso de porque de tem até pessoas que mudam a voz quando vai pregar. Começa a falar ali. Já pensou se tu muda a voz, tu começa, meu irmão, a paz do Senhor, que alegria está no churrasco. É verdade. Então, assim, eu sou muito, muito brincalhão mesmo, assim. Porque, na verdade, você tenta ser você. Você Exatamente. tenta ser você. Porque eu entendo a sua colocação, porque quem tem que aparecer no altar é o cordeiro. Sim. Não é verdade? Porque cordeiro, altar sem cordeiro, não é altar. Então, eu te entendo porque quem tem que aparecer lá é Deus. Né? É Deus. E isso, João Vitor, que você está falando, isso é muito importante porque... Você começou jovem. Eu queria que você falasse o início do seu ministério. Eu já vi foto sua lá de você pequenininho. Aí eu ri, Bessa, eu confesso. Agora eu tenho que soltar aqui. Eu olhei a foto lá em casa, eu falei, o João Vitor, pequenininho mesmo, pequenininho. Eu falei, olha quanto tempo o João Vitor já está nos caminhos do Senhor. Atualmente, a sua, no caso, patente, hoje você é bispo. Sim, eu fui consagrado a bispo, mas... eu não uso muito esse título. Muitas pessoas usam esse título. Eu gosto mais de usar o título de pastor, entendeu? De pastor, mas fui sim consagrado a bispo. Sobre a pergunta que o pastor Júlio fez do início de tudo. Então, eu acredito que houve uma chamada de fato de Deus na minha vida desde o ventre. Porque minha mãe sou eu e minha irmã. Minha irmã, quando nasceu, minha mãe batizou ela, tal... tudo direitinho. Eu não. Quando eu nasci, uma tia minha havia se convertido e ela me levou para a igreja junto com a minha mãe para me apresentar numa Assembleia de Deus quase do tamanho desse estúdio. E ali minha mãe me apresentou, minha tia me levava para os cultos, eu bem novinho, então eu fui crescendo ali na igreja. Depois de um tempo, eu fiquei algum tempo sem ir para a igreja, que a minha tia havia se afastado. Só que eu comecei a ir com as minhas tias por parte de pai, meus tios também, por parte de pai, para a igreja deles. E ali eu fui crescendo, me desenvolvendo. Pode falar o nome da igreja aqui? Pode. A Igreja Pentecostal Nova Aliança, do pastor Júlio. Mando até um abraço para ele. Um homem que hoje eu respeito extremamente. Levo ele para pregar na nossa igreja, porque eu aprendi que a gente atrai aquilo que a gente libera. Então a honra que hoje eu dou a eles é a honra que eu também recebo das minhas ovelhas. E ali eu fui crescendo, ele me batizou nas águas. E depois que eu me batizei, Deus começou a me levantar no ministério de pregação. E eu
Comecei com aquilo. Eu quero ser pregador, quero rodar 3 vezes inteiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro pregando. Legal. E eu comecei a orar em cima disso. Eu não era batizado com o Espírito Santo, não tinha dom, não tinha nada. E eu estava começando a ter o contato com a palavra, de começar a pregar. Nisso, eu conheci um outro ministério, eu senti a necessidade de Deus de ir para um outro ministério, fui para esse ministério, e lá eu fui me desenvolvendo melhor. Só que nesse ministério ao qual eu fui, eu aprendi com o pastor sobre libertação, sobre o que era de fato ser doutrinado, ser ensinado, aprender a sentar em escola dominical para me aprender. E eu comecei a ver, eu falei, pô, agora mais ainda que eu quero isso, eu quero pregar mesmo. Já tinha certeza, agora confirmou a certeza. Sim, eu quero ser pregador. E foi aonde Deus cresceu muito meu ministério. Eu preguei em muitas igrejas dentro de Três Rios, preguei muito em cultos ao ar livre, fazia muitas visitas nas casas com o círculo de oração da nossa igreja. E aquilo ali, o pastor começou a ver em mim, cara, esse menino aí tem uma chamada. Só que para mim, eu queria ser pregador de qualquer jeito. Foi Independente do título? Independente do título. Tanto que uma vez meu pastor chegou para mim e falou assim, João Vitor, olha, eu vou te consagrar a diácono. Quando ele falou comigo que ia me consagrar a diácono, eu falei, não, ele vai travar no ministério. Ele vai me amarrar na igreja. Eu falei, não quero ser obreiro, nada, eu quero pregar. Quero ficar livre para... Acabou que eu fui e aceitei, fui consagrado a diácono. E eu fui consagrado a diácono logo depois do falecimento do meu pai. Meu pai, ele faleceu em 2016 e eu fui ungido a diácono logo no ano seguinte, logo no início do ano. E aquilo, ungido a diácono e tal, e na minha igreja era diácono, evangelista, presbítero e pastor. E eu comecei a fazer uma obra de um evangelista depois de alguns meses. E eu fui me dedicando mais ainda. Não, eu quero pregar, eu quero sair pro lado de fora. Porque na realidade, às vezes o pastor já identificou que você tinha uma chamada pastoral. Sim. Uma chamada Sim. pastoral. E ali ele só queria te escalar E até eu não- você chegar. E eu não Ao ponto entendi do isso. pastor. Eu queria só pregar. Pregar. Acabou que um dia, depois que meu pai faleceu, eu morei durante um tempo na casa de um moço que eu tive ele como meu pai, que foi presbítero depois da nossa igreja, o presbítero Alexandre, faleceu devido ao Covid, assim começou a pandemia, ele faleceu, um cara que, tipo assim, eu amo com todas as minhas forças e eu louvo muito a Deus pela vida dele. Ele me abraçou, ele cuidou de mim, entendeu? Ele me colocou dentro da casa dele, ele tratou mesmo de mim. Eu fiquei morando lá bastante tempo, minha casa ficou fechada e passando tudo isso. O pastor falou comigo assim, João Vitor, vamos abrir um ponto de pregação lá na sua casa? Eu falei, não vai abrir ponto de pregação. Assusta, Porque né, quem rapaz? vai ter que ficar vai ser eu, e eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. Acabou que um dia eu tive um sonho de eu dirigir num ponto de pregação lá em casa. Chamei o pastor, falei, pastor, tá de pé aquilo ainda? Pastor, tá, vamos. Falei, fechou, pastor. Vamos. Como meu pai havia falecido, eu fiquei com a pensão do meu pai. Uhum. Então eu fui, comprei as cadeiras, ganhamos uma caixa de som, comprei os microfones, comprei tudo que tinha que comprar, montamos no terraço da minha casa um ponto de pregação. Lá era culto toda quarta-feira e na nossa igreja era terça, quinta e domingo. 2 semanas depois do ponto de pregação, o meu terraço estava lotado. Amarrotado de gente. Eu cheguei a prestigiar, eu tive lá, né? Eu fui levar Você uma já mensagem veio? lá Verdade. e não cabia mais gente. É. Não tinha mais. Quando eu já cheguei no portão, tinha gente na escada, assim, No pé na corredor. escada, no corredor, Daniel. A igreja abarrotada Imagina, de meu gente, Deus mas do céu. abarrotada. Quando é chamado, Abarrotada. Deus faz o crescimento acontecer naturalmente. Sim. É Deus que dá o crescimento, não é verdade? Sim. E eu ali, eu falei assim, o pastor me chamou, o pastor falou assim, João Vitor, tem muita gente, vamos botar uma igreja aí. Eu falei, não, igreja não, deixa só as quarta-feiras. E eu comecei a pegar algumas pessoas que estavam fixas às quarta-feiras comigo e levava lá para nossa igreja. E foi indo assim. Só que o que aconteceu? É até tão sério isso que eu vou Sim. contar, porque muita gente não sabe dessa história. Muita gente mesmo não sabe desse ocorrido. Com isso, começou a gerar dentro do pastor um ciúme. Porque eu comecei a ter muita gente. E eu não queria isso. E eu sempre deixei claro que eu não queria. Eu queria ser pregador e ponto final. E eu comecei a
ganhar muita gente. E o pastor começou com algumas perseguições comigo dentro da igreja. O pano de saco, ele não veio por causa da nossa igreja. Eu tenho o costume do pano de saco antes de eu ser ungido de diácono, antes de eu ser obreiro, há anos atrás. E um culto eu fui para a igreja, o pastor me chamou a atenção, falou que a nossa igreja não tinha essas coisas, que isso era fora da Bíblia, que tal. Falei, pastor, amém, vou respeitar o senhor, é meu pastor, não venho mais para a igreja de pano de saco. Passou um tempo, não fui mais para a igreja de pano de saco, só que eu percebi que tinha algo estranho ainda. E foi passando um tempo, algumas coisas começaram a vir à tona do que o pastor havia feito. Ele pegou as coisas dele, foi embora, e o meu primo, que é pastor, assumiu a igreja. Quando meu primo assumiu a igreja, eu chamei o meu primo, falei com ele, falei, olha, aconteceu isso. Vamos passar para a igreja a verdade, tá? O meu primo, muito obediente, muito de honra, ele falou assim, João, não vou. O pastor errou, mas eu não quero propagar isso para a igreja. Falei, não, tudo bem. Como eu era muito novo, imaturo, inexperiente, não tinha alguém do meu lado para me aconselhar, eu tomei uma atitude precipitada. O que João Vitor pega e faz? Num culto de Santa Ceia, eu me chego na igreja. Verdade. E comunica a igreja. Ele me deu a oportunidade para me dar a palavra introdutória. Eu, em cima do altar, eu me pego. Gente, a partir de hoje eu estou me desligando desse ministério, porque o pastor está fazendo isso. Logo na palavra introdutória. Na palavra introdutória. Acabou com o culto. O pastor está fazendo isso. E quem quiser saber da verdade, procura o pastor. Que ficou. Para quê? Aquele silêncio dentro da igreja. Todo mundo se espantou, eu peguei minha Porque é um choque, né, João Vitor? É um choque. E no meio daquilo, quando acabou o culto, a Maiara, que na época era minha namorada, com a mãe dela, o irmão dela, pegaram e chamaram o pastor no final do culto. Olha, nós também estamos saindo. Por quê? Já estava rolando muita coisa do lado de fora. E eu sempre tive... Você só oficializou a saída, Sim. porque todo mundo já estava ali querendo sair. Sim. Né? E eu, tipo assim, eu sempre fui muito daquilo assim, certo é certo, errado é errado. E o que aconteceu? Naquilo ali, nós saímos de lá, a minha irmã, uma prima minha, outras pessoas foram conversar com ele num outro culto, conversaram, saíram de lá também, e eu falei assim, e agora? Eu faço o quê? Vou ter que caçar uma igreja para mim membrar. Só que eu lembrei e falei, tem bastante gente aqui no ponto de pregação. O que eu vou fazer com esse pessoal todo? Não tem como eu mandar o pessoal embora. Gente que chegou ali arrebentada, com a vida destruída. Falei, cuidado com as vidas, né? Falei, o que eu vou fazer com esse pessoal? Fui orar, abri uma campanha de 3 dias de madrugada orando. No último dia, eu ajoelhado no chão do meu quarto, na cama, abri o céu na parede do meu quarto. Eu vi escrito na parede, como se fosse letra de fogo. IAPUD, Igreja Apostólica Protestante de São de Deus. Eu tomei aquele susto, falei, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? Levantei, anotei o nome e falei assim, eu vou deitar e vou dormir, eu tô ficando maluco. Deitei, dormi, quando eu acordei de manhã, eu falei assim... Não era uma coisa esperada, Não né? era. Eu falei assim, isso aí foi muito doido. Porque são experiências, né, João Vitor, que para quem não tem determinado contato com Deus, vamos se dizer assim, com o espiritual, isso, obrigado, Daniel, com o espiritual de uma forma, talvez a pessoa fale assim, aquele homem lá tá maluco. Mas só quem já viveu essas experiências sabe o que é. Porque, na verdade, ninguém... é o homem da carne, ele cogita coisas da carne, e o homem espiritual, ele cogita do que é espiritual. Então, na verdade, ele não entende e nem vai entender, a não ser que ele pule para o lado do espiritual. Exatamente. Então, é uma coisa muito particular do pastor, né? E ali, eu acordei de manhã, pesquisei, não achei igreja nenhuma com esse nome. Fui orar, Deus usou 3 pessoas para falar comigo. Olha, Deus está entregando na tua mão um cajado. Aí é onde eu vou falar do cajado lá. Deus está entregando na tua mão. Não trouxe. Deus está entregando nas tuas mãos um cajado e você vai apacentar um povo. De princípio, de início, eu falei assim, cara, isso não é para mim. Eu não fui chamado para ser pastor, eu não tenho vocação para ser pastor. E, de repente, aquilo começou a queimar na minha alma. Falei,
Rapaz. Eu vou E ser a pastora pastor. nesse meio aí, nesse fogo cruzado? Eu Fala entrei pra gente, depois. explica esse negócio aí, porque alguma coisa aconteceu nesse Sim, tempo aí, pastor. nós namorávamos na época. Eu vou contar uma história dentro disso aí. Eu só entrei. Vai indo. E o que que aconteceu? Aquilo começou a arder no meu coração. Eu falei, cara, vou ter que abrir uma igreja. Eu não queria. Eu falei, mas eu vou ter que abrir por causa desse povo e tem algo queimando no meu coração. Fiz uma reunião com as pessoas que estavam comigo. Eu falei, gente, vou abrir um ministério. O que que vocês acham? Falaram assim, pastor, estou contigo. Eu falei, não, gente, eu não sou pastor, eu sou só um diácono. Não, nós estamos contigo, nós estamos contigo, nós estamos contigo. Sentamos, fizemos uma ata de fundação, de reunião ali, todos concordaram. Passei para eles ali como seria mais ou menos nossos cultos, tal. Doutrina, eu ia ter que ver isso depois, orar, saber como ia ser. Todos concordaram, fechamos ali. No outro dia, eu fui para procurar um contador para a gente fundar a igreja. Hoje, nossa igreja, ela tem um CNPJ, tudo certinho, tudo legal. Uhum. E eu falando com as pessoas ali, com o pessoal, eu tive resistência por parte de alguns que haviam saído daquela igreja para me acompanhar. Tive uma resistência com eles, me criticaram muito pelo fato de como eu saí, tal, mas depois ficaram... As críticas boa. vieram pesada, né, pastor? Foi Vem pesada, né? Foi pesada. Se você não A tá ponto- alicerçado Sim. com Deus ali, envolvido com Deus, que a ponto- pessoa pode até despertar um quadro Sim. depressivo, Foi ao pode ponto de querer abandonar tudo, Sim. de afundar de determinada maneira. Eu tô dizendo isso porque eu estive numa experiência parecida. Sim. Uma experiência parecida. E eu sei que as críticas são pesadas. As críticas são pesadas. Ninguém vê as almas que está sendo tratada, cuidada, Mas se casamento você sendo escorregar um restaurado. pouquinho, lá vai Mas quebrado. É. qualquer atitude sua, você fica ali na comissão de frente, na verdade. Você fica no meio dos holofotes ali, que todo mundo está com os olhos voltados para você, mas não por aquilo que você faz de bom. Mas foi o que o Daniel acabou de dizer agora. Mexe um pouquinho pra cá, né, Daniel? Aí começa as críticas. Já era. Mas tudo aquilo que você faz de certo, ninguém fala nada. Exatamente. E foi ali. E, tipo assim, o que mais me doeu no início, que me machucou, foi um rapaz que eu tinha ele como um irmão. Eu achei que diante de todo mundo ele me apoiaria. E logo assim, nos primeiros dias, ele veio cruelmente em cima de mim, brutalmente mesmo, só que depois ele ficou lá de boa, tal, ficou tudo bem. E no meio disso, quando o pastor que havia ido embora soube que eu estava abrindo uma igreja, começou a perseguição na minha vida. Começou a rolar o assunto na cidade, nas igrejas. Pastor Daniel, eu fiquei 2 anos e meio sem receber convite nenhum, nem para orar em festa de aniversário de criança. Meu Deus. Sem convite nenhum. Porque fizeram, assim, um Te abafaram, negócio com te o meu abafaram. nome. E, tipo assim, a princípio, João Vitor fez rebelião. João Vitor rachou a igreja. João Vitor acabou com a igreja do pastor tal, que eu não quero citar o nome. João Vitor pintou e bordou tal. E no meio daquilo tudo foi onde eu morava sozinho na época. A gente só namorava. Eu morava sozinho. E foi aonde eu comecei a ser perseguido ao ponto de vir ameaças. E eu fui ameaçado 58 vezes pelo meu antigo pastor. Ele me ameaçou de morte, ele falou que ia no meu portão, ele falou que ia fazer, que ia acontecer, tal. E toda vez que eu conversava com Na alguém, as verdade, era pessoas... um lobo, né? Porque Sim. pastor de verdade não faz isso. E todo mundo que eu conversava falava comigo, João Vitor, vai na delegacia, mostra tudo. João Vitor, mostra os áudios. E eu falava assim, não, eu tenho um Deus que cuida da minha vida. E essa guerra não é minha, essa guerra aí é de Deus. Se foi Deus que mandou eu abrir esse ministério, a partir de hoje, Deus vai tomar as minhas dores e as minhas guerras. É dele esse ministério, não é meu. Ele que mandou eu abrir, então essa guerra é dele. Ao ponto de 4 semanas depois que eu abri o ministério, eu estava dentro da minha casa dormindo, eu ouvi quando o muro da minha casa é baixo, até hoje é baixo. Uhum. E o meu portão é um portão de garagem assim, mas o muro é baixo, então da rua dá para pular tranquilamente para a varanda da minha casa. E o quarto onde eu estava dormindo era que dava de frente para a varanda. Eu ali, dormindo, eu ouvi o barulho de alguém pulando. Quando eu ouvi o barulho de alguém pulando, eu levantei na hora, olhei pela janela e eu vi um cara todo de preto, encapuzado,
ele estava com um revólver na mão e ele estava falando no telefone com alguém. E ele falou assim, ó, pulei, cheguei aqui. É pra matar? E uma pessoa, com certeza, no telefone falou assim, é. O cara começou a olhar, olhou na porta da sala, olhou na janela da sala e foi olhar na janela do meu quarto. Se eu abrisse, porque eu dormia com a porta do meu quarto trancada, se eu abrisse a porta, ele ia ouvir. O que que eu fiz? Eu deitei na cama de novo. Nisso que eu deitei na cama, eu deitei, peguei o meu pano de saco, me cobri com ele e a minha cabeça ficou à vista. Ele acendeu a lanterna do telefone, botou pela janela, eu deitado na cama, minha cama debaixo da janela. Ele botou, olhou, colocou o rosto dele, olhou tudo, pegou o telefone, ligou e falou assim, olha, ele não tá em casa, não tem ninguém aqui. Eita glória. Isso é Deus, né? Eu deitado e eu falei assim, não é possível que ele não me viu. E o Senhor falou assim no meu ouvido, eu te escondi. Ele pegou, pulou de novo, falou assim, ó, ele não tá aqui e tal, e foi embora. E aquele dia eu passei a ficar com muito medo, eu comecei a ter síndrome do pânico, eu entrava dentro de casa, eu achava que qualquer pessoa ia me matar. E Deus foi tratando aquilo comigo. E para honra e glória do nome do Senhor, o ministério foi crescendo, ao ponto da gente ter que comprar um terreno. E por incrível que pareça, o terreno foi comprado 3 casas depois da minha, na rua onde eu cresci, que eu nasci, que todo mundo sabe da minha história, sabe quem eu sou. E hoje ali está o nosso ministério. A IAPUD hoje tem 6 anos. E quantos membros hoje, em média, você tem lá contigo? Quantos Nós... Contando assim, mulheres, crianças, né? No geral, no porque total. a gente tem uma congregação também lá no bairro do Habitat. Sim. No total deve bater a 120, 130 membros. Só no grupo da igreja tem 75 pessoas. Fora muitas senhoras que a gente tem na nossa igreja que não tem WhatsApp, jovens que não tem celular próprio. Então, somando tudo, dá quase 130, 120 membros. Qual é o ponto-chave do culto realizado por vocês? Porque tem a liturgia, tem tudo. Qual o ponto-chave da igreja de vocês? Assim, qual o ápice? Além da palavra, obviamente, Sim. Mas numa igreja neopentecostal ela tem atos proféticos, ela tem muitas situações ali que acontecem na igreja de vocês, que identifica a IAPUD. Qual é o ato, o ápice do culto que identifica a igreja? Nossos trabalhos de libertação. O que marcou a nossa igreja foi os nossos trabalhos de libertação, que é um trabalho muito forte, a ponto de pessoas de outras religiões indicar, olha, vai na igreja do pastor João Vitor, que lá vai resolver o teu problema. E pessoas chegarem lá doente, cancerosa. Chegou uma mulher uma vez na nossa igreja, a Mayara tá aqui, não vai deixar eu mentir, ela estava com os seios apodrecidos, cheirava mal, porque ela contraiu um tumor. O médico disse que ia ter que arrancar os seios dela, mas mesmo assim o tumor ia permanecer. E ela chegou na nossa igreja e eu não sabia, ela estava com uma roupa normal, ela sentada. Deus falou comigo. Fizeram uma obra contra a vida dessa moça e ela está com um tumor no seio. E eu entreguei para ela, ela começou a chorar e ela disse, pastor, é verdade, está aqui tudo apodrecido. Eu peguei um suco de uva que estava no nosso altar, que a gente estava numa campanha, eu peguei o suco de uva, misturei com azeite, aqui entra um dos nossos atos proféticos. Muitas pessoas não creem nesses atos, mas a gente vê o poder de Deus. E eu misturei o azeite com o suco da uva, derramei da cabeça dela até os pés, banhei o corpo dela. E eu disse para ela, se em 7 dias esse tumor não secar, essa podridão não sumir, eu vou fechar a igreja. 7 dias depois ela volta na nossa igreja. Ela quase abaixou a blusa. E tem que ter fé, né? E tem que ter fé para fazer uma coisa dessa, tipo por assim. Isso que a gente chama a pessoa, isso, é um ato profético, né? A marca, assim como o Daniel falou, o ápice da igreja lá de vocês. Sim. E tipo assim, mais com ato profético. Ato profético. E as pessoas que veem isso, João Vitor, tipo assim, é aquilo que eu falei desde o início. A pessoa fala, aquele cara é louco, aquela mulher é louca, olha só o que ele fez, sabe? Exatamente. Banhou o corpo daquela mulher. Mas e o resultado? Exatamente. Como eu já ouvi muitas pessoas dizer, pra que isso? Deus não precisa disso, Deus não precisa da água. E eu sei que Deus não precisa.
Deus não precisa de mecanismo nem de ferramenta. Mas por que ele usou o cajado de Moisés? no chão, rapaz. Sim, por que ele usou o cajado de Moisés? Porque ele usou o prato de sal na mão do profeta para tirar a esterilidade que estava na fonte das águas. Na fonte das águas. Por que ele mandou Moisés construir uma serpente a sombra de pedra? Por que isso? Se Deus não precisa, por que usar desses mecanismos? Os lenços de Paulo que ele mandava para os doentes, para os endemoniados. Então, assim, é o que a gente crê muito. E uma das coisas mais fortes dentro disso, que é os nossos atos proféticos, dos nossos cultos de libertação, houve algo que marcou muito a nossa igreja e sobre isso eu apanhei muito. Eu fui perseguido quase até a morte. Algumas igrejas, algumas denominações fazem essa campanha, mas eu não fiz por causa dessas igrejas. Fiz porque Deus me deu esse direcionamento, que é o famoso Vale do Sal. Sim. Já tem 2 anos que eu não faço devido à última perseguição que eu tive de pessoas dizer para mim, a sua igreja é uma igreja de misticismo, de bruxaria, de feitiçaria. Por quê? O que é o Vale do Sal? O sal não tem poder nenhum. Eu sempre falo isso todas as vezes que a gente fez o Vale do Sal. O sal ele não tem poder nenhum. O sal é simplesmente para a gente lembrar. A Bíblia diz que lá no Vale do Sal, Deus deu nome para Davi e naquele dia ele venceu muitos inimigos no Vale do Sal. E o que acontece? O Vale do Sal era voltado para a libertação extrema. O que era a libertação extrema? Vícios, maldições antigas de que pessoas já fizeram de tudo, já foi em todos os tipos de casa, de lugares, para tentar se libertar e não conseguiram. E o Vale do Sal era voltado para isso. E no Vale do Sal, a pastora Mayara está aqui, ela não deixa eu mentir, quem está assistindo, que já passou no Vale do Sal também pode dizer, pastor, eu recebi pessoas, Daniel, que chegaram na nossa igreja num nível altíssimo de usar o crack, cocaína, maconha, e eu uma falar total eles, dependência química. Total. E tentar já várias clínicas não conseguir. Eu falar, traz para a igreja o crack, traz para a igreja a cocaína, traz para a igreja a latinha de cerveja, um maço de cigarro. E pessoas que há anos usavam, passar no vale, e quando chegar no meio a gente ora, o diabo manifestar. E quando ali houve aquela manifestação, as pessoas saírem, a gente não devolve, igual muitas denominações fazem, a gente não devolve. É para deixar ali, a pessoa entregou, então acabou. Ela não tem que levar embora, ela não tem que testar se foi liberta ou não. Ela tem que sair dali crendo. E as pessoas irem embora e depois me ligar no outro dia. Pastor, não sei o que está acontecendo. Não tenho vontade de usar mais nada. Igual pessoas que chegaram lá fumantes já há mais de 40 anos. Tem uma obreira nossa. Obreira nossa. Que passa pelo que Vale do Sal. fumava há mais de 20 anos, sair do vale e tentar acender um cigarro e nem saber como tragar um cigarro. De repente amargar a boca, qualquer Sim. coisa do tipo, né? Então, assim, nós já vivenciamos. São os mistérios de Deus, né, bicho? São os mistérios de Deus e é aquilo que eu estava pontuando aqui agora. Às vezes pode até ter críticas da forma que é feita, mas como contestar o resultado? Sim. Como contestar o rapaz que passou lá, que é dependente químico, ser liberto? Verdade. Pastor, eu vou fazer uma pergunta um tanto polêmica para o pastor João Vitor. A gente está conversando tranquilo, mas vamos engrossar um pouquinho mais o caldo. Para o pastor João Vitor, qual a diferença entre misticismo, ato profético e bruxaria? Misticismo. O misticismo, para mim... Até porque, antes de mais nada, porque teve alguns atos místicos também dentro da Bíblia, no Antigo Testamento. Sim. Né? Então, eu estou te perguntando isso para que o povo de casa saiba qual é a diferença pelo pastor João Vitor. A minha visão entre o misticismo, o ato profético e a bruxaria. O misticismo, para mim, é quando eu uso de elementos e dentro daqueles elementos ou eu apresento a Deus ou eu apresento ao diabo. Então, elementos, água. Vamos te dar um copo d'água para você beber, para você ser curado. Eu estou consagrando a Deus. Mas do mesmo modo que eu uso uma água para te dar para uma cura, alguém pode usar água também para matar. Certo. Como eu já presenciei pessoas estar arrebentada na saúde por causa de um copo d'água que beberam da mão de alguém. Então, o misticismo, ele se pega de elementos, de objetos, e a partir do momento que ele é consagrado, apresentado a alguém ou a uma
entidade, um poder, uma força, ele passa a ter domínio para aquele lado. Certo. A gente vê ali no cajado de Moisés, né? Sim. O cajado de Moisés foi usado para Deus para operar prodígios. E as varas dos magos de Faraó foi usada também para se apresentar como cobra, mas foram engolidas Positivo. pelo cajado de Moisés. Então ali é um misticismo. Uhum. O Egito tinha práticas de misticismo. O ato profético. O ato profético, eu acredito que é assim, é eu provando a minha fé. Eu falo muito lá na igreja o quê? É eu materializar a minha fé. Não é só eu dizer com a minha boca, não, eu creio que Deus vai salvar meu filho. Não, eu vou fazer algo para materializar aquilo ali que eu creio que Deus vai salvar meu filho. Vou pegar uma peça de roupa dele, vou levar pro culto, o pastor vai ungir, eu vou deixar na gaveta e ele vai usar aquela roupa. E quando ele botar aquela roupa no corpo, ele vai ser liberto. Vou levar um vidro de perfume do meu marido. Quando ele usar o perfume, a mulher que tá seguindo ele, querendo destruir meu casamento, quando sentir o cheiro, vai sair. Isso é um ato profético. Ela tá pegando a fé dela e materializando. É isso aqui, eu vou usar disso aqui. E a bruxaria, ela puxa para um lado do ocultismo, onde se trabalha de fato com uma linha satânica. Então ali tem o dedo do diabo para destruição, para morte, para desastre. Então assim, eu vejo essa diferença. Apesar de que no misticismo e no ato profético usarem dos mesmos elementos, dos mesmos materiais. Mas entre materializar a fé e o misticismo de serem objetos que a princípio estão neutros. A partir do momento que você consagrar alguém ou algo, ele vai ter ali um fundamento. Entendeu? Muito bem, pastor Júlio. Eu creio que eu quero fazer uma pergunta aqui também para a pastora Maiara. E a gente quer saber a respeito do pano de saco. Isso. Da rapaz, história eu ia do falar pano de isso também. saco. Né? A Maiara também falou que ia falar com a gente depois, relacionado a vocês se conheceram e isso. E a gente quer saber, a gente tá curioso, porque hoje aqui esse programa é justamente para o povo te conhecer. Conhecer a pastora Maiara. Teve atitude. Isso. Falou assim, esse é o varão. O início de tudo foi através de um ato profético. É mesmo? Eu usei o meu celular, escrevi uma oração, né? Eu usei a minha fé, eu materializei a minha fé. E na oração que eu escrevi, eu falei assim, Deus, se tu tiver nesse namoro, nesse relacionamento, ele vai chegar até mim e vai falar, vai, né? Se declarar. Dito e feito. Passou uns dias, eu peguei uma campanha no Monte também em prol disso. Passou uns dias, ele me mandou uma mensagem. Olha, eu tô gostando de você. Vamos orar? Tomou atitude mediante a tua meu oração, ato profético. teu ato Isso. profético. Aí oramos, Deus, né? Falou que era tal. Aí começamos a namorar. Aí na semana que a gente tinha terminado a oração, ele foi no dia de um culto, ele chamou a minha mãe, né? Eu até falei, gente, homem cavaleiro, não existe esses tempos. Chamou a minha mãe. O cara doutrinado, né? Pediu a minha mãe namoro. Minha mãe, de boa, aceitou. Aí a gente começou a namorar, né? Em agosto, mais ou menos, a gente foi pro Monte do Azeite, no Rio de Janeiro. Conheço. E eu não sabia de nada. Aí a gente subiu pro Monte do Azeite. Aí no meio, assim, da mata, aí ele falou assim, Mara, vamos colocar o nosso nome aqui. Colocamos as nossas iniciais, não sei, não lembro se foi inicial ou o nome mesmo, num tronco de uma árvore. Quando a gente acabou, ele falou assim, então, eu quero te pedir em casamento. Eu falei, oi? Meu Deus! No Monte do Azeite, eu falei, gente, que mistério Não é esse? podia ser em outro lugar, né, João Vitor? Não, Porque João Vitor e a palavra monte, o monte é sobrenome do João Vitor. não tem como. De monte. É o sobrenome, então não podia o pedido ser Verdade. feito em outro lugar. Aí, aceitei, a gente, né, iniciamos o noivado e tal. Quando a gente estava descendo, Deus usou um varão lá e falou que quando a gente decidisse casar, que a gente não ia se preocupar com nada. Deus ia enviar tudo. Falei, amém, tá. Passou o tempo, em dezembro de 2018, se eu não me engano. Conforme a igreja estava iniciando, né, e ele também não tinha muita experiência, né, não tinha tantos recursos para a gente casar. Aí ele sentou comigo e falou assim, Maiara, o negócio é o seguinte, no momento eu não posso casar. E também veio uma perseguição através disso.
Porque perseguiram ele porque ele era um jovem solteiro dirigindo uma igreja. Como um jovem solteiro dirigindo uma igreja? Não Deus é casado. Deus deu muita estrutura. Eu posso falar Entendeu? jovem porque eu já estou em idade avançada e eu peguei a juventude dele, na época que ele era ministro da palavra, e Aí ele sempre perseguiram. conversava comigo. Ele Aí sempre conversava perseguiram, comigo. aí ele falou assim, ó, tá vendo perseguição. Aí é melhor a gente se apartar. É melhor a gente se separar. A gente se separou, ficamos 3 anos separados. Meu Depois Deus. de 3 Que anos resistência, separados. homem. Parabéns, hein? Depois de 3 anos separado, eu tive outros relacionamentos, mas ele não teve. E depois de 3 anos, a gente retomou o nosso noivado. E quando a gente retomou o nosso noivado, eu andando na rua, Deus falou comigo assim: vocês voltaram, vocês retomaram, mas vai ser até o casamento sem se beijar. Eu cheguei pra ele e falei assim: olha, é isso, isso e isso. Ele, não, Deus também me deu isso. A gente ficou 7 meses sem ter contato nenhum. A gente tinha voltado. Na gente mesma sabe- igreja, né? Na mesma... A gente saía pra lanchar, tudo tal, ele me levava Era em só uma casa. mãozinha dada. Só. 7 meses sem se beijar. Aí teve até o nosso book de fotos antes do casamento. A gente foi tirar as fotos. Aí a fotógrafa falou assim: ai, vocês podem se beijar pra gente tirar uma foto bonita. Aí a gente falou: não, a gente não pode. Aí ela até achou aquilo muito bonito, porque hoje em Sim. dia é Se muito preservar, difícil ver jovens tendo essa renúncia. E quando houve o nosso casamento, de fato aconteceu tudo aquilo que o varão entregou pra gente no Monte do Azeite. Deus cumpriu o que ele tinha prometido. A gente teve gasto, mas a maioria das coisas que teve no Muito nosso gasto. casamento, Nossa. Deus mandou, Deus providenciou. E na hora da cerimônia, a gente deu o nosso primeiro beijo depois que a gente voltou. Eita, é pra Que glorificar de pé, igreja. É verdade. Eu falo que, eu costumo falar que quando Deus tá mesmo dentro do propósito, não há nada que impeça, né? Então Deus estava dentro daquilo que a gente retomou. Assim, foram várias críticas, vários apontamentos, né? Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, mesmo passados 3 anos, eu continuava amando ele. Aquilo só estava adormecido dentro de mim. Quando a gente sentou para conversar, para retomar, eu falei assim: não, eu realmente gosto de você, eu quero ficar com você. Eu sempre tive dentro da igreja, sempre apoiando, sempre acreditando no ministério dele. Eu costumo falar que eu fui a primeira membra da IAPUD. Sim. Uhum. Eu costumo A falar. 01. A 01. Eu fui a primeira membra da IAPUD. Então não tinha. Algumas mulheres chegam para conversar comigo, eu sempre dou o meu exemplo. Olha, aconteceu isso, isso e isso, mas depois de um tempo a gente voltou, Deus fez, Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. E eu costumo ressaltar o poder de Deus em tudo aquilo que ele faz. Que maravilha. Porque quando ele promete, lindo. ele sustenta aquilo que ele promete. Muito bonito. E para honra e glória do nome do Senhor, esse ano, em 22 de novembro, a gente ainda casou no dia do aniversário do varão. Ô, que presentão, hein, rapaz? A gente casou no dia do Que aniversário. benção, Aí hein? eu falei com ele, não tem desculpa Não tem como pra esquecer. Esquecer. Não tem como, Eu- não sem tem deixar- como. Agora, o grande lance é que você merece presente em dobro, né? Exatamente. Aí, É, ué. pastora. Verdade, verdade. Eu costumo dizer, pastor, porque quando é de Deus, nunca haverá a Deus. Sim. Você tá me entendendo? Isso é uma história muito bonita, porque no século qual nós estamos vivendo, no meio da geração a qual nós estamos vivendo, você ficar 7 meses. Hein, Daniel? Sem dar um beijinho? Sem dar um beijinho. Toquinha, meu amigo. É 7 difícil, meses. né, cara? 7 meses. É difícil, é difícil. Até o Léo, nosso técnico, tá rindo lá atrás. Tá rindo. 7 meses, Léo. 7 meses. Olha que o número 7 é profético. Ele é Perfeito. Tempos Ele é Foi pra gente perfeito. casar. Então, pra gente concluir aqui, fala pra gente como é que foi o pano de saco surgiu na tua vida. Eu abri a minha Bíblia aqui porque eu baseei há muitos anos atrás, antes de eu ser obreiro diácono, como eu disse, Uhum. o texto que marcou minha vida foi dentro desse texto que eu fui numa loja, comprei o saco e falei, eu vou fazer um pano de saco pra mim. Fiz à mão, não fazia ideia o que era costura, o que era costurar. Comprei a linha, comprei o pano, comprei a agulha e eu, sentado no meu quarto, fiquei 3 dias só bebendo água, me consagrando para mim fazer meu pano de saco. No último dia, Deus me deu uma inteligência, uma sabedoria, eu comecei a confeccionar. Esse meu hoje é mais novo,
esse aqui foi feito na máquina, mas eu tenho até hoje o meu que foi feito à mão, e tenho guardado ele no guarda-roupa. Mas o texto está aqui ó, em Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3, do versículo 5 em diante, que diz assim: os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem se lhe dê pasto, e nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e que lhes faria, e não o fez. Esse texto é o texto que, diante de tantos outros que a Bíblia diz sobre o pano de saco, é o que mais me marca. O que é o pano de saco? O pano de saco ele servia para apresentar os sentimentos: luto, lamento, arrependimento, tristeza, buscar Deus intensamente, como o povo de Nínive buscou, diante da proclamação do juízo de Deus para a cidade. Eles se arrependeram dos pecados, se colocaram em pano E de se saco, humilharam, né? Se arrependeram e se humilharam. E o que mais me marca também é sobre Mardoqueu, que a porta do palácio ele se põe em pano de saco quando ele sabe da trama de Ramã, e ele diz assim: não, nós não podemos morrer. Ele se põe ali jejuar e buscar, lá dentro também 3 dias se consagrando, e Deus moveu céu e terra e livrou os judeus da mão de Ramã. Então o pano de saco pra gente, é o que eu ensino, é humilhação diante de Deus. As pessoas interpretam errado o texto que Jesus ele diz: aquele que se humilha será exaltado. O povo interpreta errado, o povo coloca assim: aquele que for humilhado será exaltado. Não, é aquele que se humilha. Então, o pano de saco é uma forma de humilhação. Quando a gente põe um pano de saco, nós estamos de fato tirando toda a nossa vaidade. Eu falo lá na igreja direto: vai colocar o pano de saco? Não usa maquiagem, tira brinco. Os homens não passam nem perfume de cheiro, porque nós estamos ali se humilhando diante de Deus, se rasgando diante do Senhor. E então, quando a gente põe um pano de saco, esse é o nosso propósito, essa é a nossa visão. Estamos em humilhação diante de É Deus. importante dizer, né, pastor, que a questão de humilhação não é porque você precisa ser humilhado. É você, no sentido de se humilhar, é se diminuir. Sim, é reconhecer. Ser dependente de Deus. Sim. 100%. 100%. Se você faz o seu esforço homem natural, deixe de fazer o seu esforço e seja completamente dependente de Deus. E eu sempre falo para todo mundo, até os que me ouvem, eu quero falar olhando para eles, que o pano de saco não é uma doutrina da nossa igreja, é Bíblia, está escrito na Bíblia. Grandes homens e mulheres se colocaram em pano de saco para buscar a Deus, se arrepender, se humilhar e obtiveram vitória. E eu posso dizer, a nossa igreja pode dizer, todas as vezes que a gente faz algum propósito na igreja de pano de saco, Deus traz coisas assim. Vem o resultado. É imediato. Vem o resultado. É imediato. E, tipo assim, eu deixo essa dica para quem tá aí. Faz um propósito com pano de saco, compra um pano de saco, porque, assim, é algo sobrenatural, sobrenatural. E isso se tornou uma marca para muita gente. Muitas pessoas me pediram pano de saco sem ser da nossa igreja. E eu, várias vezes, eu mandei fazer, faz um pano de saco aí. E eu dei de presente para muitas pessoas. E pessoas disseram: pastor, depois que eu comecei a abrir propósito com o pano de saco, tipo assim, não tem porta que fica fechada. Não tem impedimento, não tem impossível. Porque Deus está vendo, você está se humilhando não por causa da roupa. O seu coração está se humilhando de fato diante de Deus. Então, assim, algo sobrenatural. E já aconteceu na nossa igreja. Eu me lembro de um caso que eu fui para um culto, eu fiquei 24 horas vestido com pano de saco na minha casa. Eu tomei banho antes, abri o propósito, fiquei 24 horas com pano de saco no meu corpo e fui para o culto no meio desse período.
com um pano de saco. E na nossa igreja, quando a gente começou a orar, houve uma manifestação e um espírito no corpo de uma pessoa veio correndo, voou para tentar agarrar em mim. E ele gritou: essa tua roupa tá com fogo, e queria rasgar, mas toda vez que ele levava a mão, os dedos dele entortavam, ele chegava perto e os dedos entortavam. E já teve vezes de eu tirar o meu pano de saco, falar para alguém assim: segura aqui para mim, a pessoa botar a mão para manifestar, cair. Então, assim, é algo, é o que eu estava dizendo. Foi apresentado a um Deus poderoso. Então, Amém. eu acredito que há um poder Eu de costumo Deus. dizer, eu coloco geralmente esses acontecimentos em cima de Deuteronômio 29. Que as coisas encobertas pertencem a Deus, Sim. você está me dizendo, as reveladas nos pertencem. Então, Deus ele nos permite, né, na medida da nossa limitação, do nosso limite, saber de determinadas coisas. Mas tem coisas que a gente não vai saber explicar. É verdade. A gente não vai saber explicar. Foi como o Daniel falou no começo, as coisas espirituais São discernidas espiritualmente. Então, eu vou pontuar, me perdoe por estar sendo repetitivo, porque a gente que é do meio, a gente sabe a quantidade de crítica que vocês levam. Sim. A gente sabe, ninguém está aqui para ser hipócrita. A gente sabe a quantidade de críticas que vocês levam. Mas eu louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês, porque o resultado... Jesus disse, você vai conhecer a árvore através de crer. Os frutos. Dos frutos. Então, e quando eu olho e eu vejo o fruto, eu não posso contestar. É verdade. Você está me entendendo? Os frutos falam muito mais. Perfeito. Os frutos falam... Porque o fruto, ele revela a identidade da árvore. Você está me entendendo? O fruto revela a identidade da árvore. Então, quando eu olho para lá, tem pessoas lá que foram libertas da dependência química. Tem pessoas lá que abandonaram o alcoolismo. Sim. Tem pessoas lá que teve o casamento restaurado. Verdade. Tem pessoas lá que estavam completamente no mundo, estão libertas. Sim. Então, eu, como cristão, eu tenho que glorificar Deus por isso. Mas quando eu me deixo viver um evangelho de fariseus, eu começo a criticar e não olho o resultado. Exatamente. E não olho o resultado. Pastor, para a gente finalizar, que nós já estamos chegando ao final. Qual a importância dos dons espirituais e como falar em línguas, revelação, profecia, e dentro da sua igreja, qual é a importância que faz toda a diferença? Para nós, eu falo muito lá com o pessoal da igreja, o que identifica para mim alguém batizado com o Espírito Santo é quando a vida deles muda. Opa, concordo plenamente, aos frutos. O dom de língua, eu tenho isso muito definido dentro de mim, como eu disse, eu sou Sim. pentecostal roxo. Mas para mim, o mover, o falar em línguas, a manifestação dos dons, não tem tanto efeito quanto uma pessoa que teve a vida transformada. Glória a Deus. Existem pessoas na nossa igreja que pulam, rodam, falam em línguas, mas eu olho, a vida tá do mesmo jeito de quando entraram na igreja. Eu ontem dei um estudo sobre isso. A gente começou ontem um treinamento de obreiros na igreja, toda terça. E eu estava dizendo isso para eles. Não adianta. Eu não posso pregar sobre libertação se eu não sou liberto. Eu não posso ensinar sobre a libertação se eu não for liberto. Então, o que acontece? O dom de línguas e os demais dons são necessários, sim, muito. Muito necessário. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Uhum. Mas o que para nós é mais importante é a mudança. É o caráter transformado. As pessoas que entram ali dentro e têm a vida mudada. Se eles não falam em línguas, não tem problema. Eu não vejo uma pessoa que não fala em línguas como uma pessoa fria. Porque muitas pessoas dizem assim, fulano... Tem uma visão errada, né? Fulano é frio, gelado, Porque se tá não fala em morto. línguas, não é batizado pelo Espírito. Isso é a grande polêmica, né, Daniel? Pelo contrário. Eu Porque sempre aprendi que você é batizado com o Espírito Santo sempre quando você vai às águas. Sim. Isso, Porque e depois exala de os de frutos. caráter transformado, você vê os frutos. Exatamente. Os frutos, Isso domínio é o batismo próprio, do Espírito mansidão, Santo. temperança. Agora, o dom de língua, aí é outra Exatamente. situação que é para edificação própria. Exatamente. Não é isso aí? O que aconteceu comigo? Eu tive que buscar muito para me ter o dom de língua. Então a gente vê que o dom de língua não é nada como um fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é automático. Você recebeu ele, sua vida mudou, você já vem praticando os frutos. O dom de línguas não. O dom de línguas você tem que buscar, você tem que orar, entendeu? E assim, esse é o meu ponto de vista. O falar em línguas, o
pular, ou rodar, são manifestações que, para nós, é muito importante. Mas uma vida mudada e um caráter transformado é melhor. Vale demais. muito mais. Muito Com mais. certeza. Que conversa gostosa, né, pastor? Pena que a gente só tem 1 hora, já até extrapolamos essa 1 hora. Que isso. Olha que maravilhoso. Pastor, as suas Bate-papo muito considerações bom. finais, pode mandar o seu recado, fique à vontade, pode mandar para essa câmera Tá aqui. Eu só quero agradecer, né, pela esta oportunidade. Sim. Creio que vai vir muitas mulheres de Deus após mim. Eu acredito que o evangelho vai ser propagado através desse podcast. Eu agradeço muito de verdade esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor, bispo João Vitor, homem de Deus. Amém. Se você tivesse 2 minutos para falar, o que você falaria com o seu público que está em casa? Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer o João Vitor pela boca do João Vitor e dizer a vocês que o nosso trabalho, o nosso ministério não é algo estranho, é algo que vivenciamos a manifestação do poder de Deus e ser grato, porque muitas pessoas nos acompanham de longe, não se aproximam por causa dessa resistência, mas acredito que agora, eles sabendo, conhecendo a nossa história, vão nos aproximar. Muitas portas que ainda estavam fechadas para mim devido a essa dúvida, que isso, como isso. Então acredito que essas portas serão abertas hoje. Eu agradeço muito essa oportunidade que vocês me deram de poder falar da minha história aqui. Nós que agradecemos, né, pastor? Nós que agradecemos com todo carinho a sua presença. Nós lhe convidamos e de pronto você já... Não, pode deixar Sim. que eu estou aí. E olha, que maravilha, que bênção, que conversa edificante, que palavra esclarecedora, tanto da igreja, quanto da sua experiência de testemunhal, do seu testemunhal, como também de uma experiência de uma forma geral, falando também do neopentecostalismo de uma forma geral. Sim. Fala pra gente o endereço da igreja, dias de cultos, fique à vontade. O endereço da nossa igreja fica na rua Antônio Balbino, número 721. É o último lote da rua de cima. Nossos cultos são quarta, sexta... Vila Isabel. Na Vila Isabel, os nossos cultos são quarta, sexta e domingo, 7 horas da noite. Essa terça-feira, nós temos um grande encontro lá de estudo bíblico, que a gente se aprofunda mesmo na palavra lá às 6h30. Pastor Júlio, que prazer estar contigo mais uma vez nesse Parousia Podcast. Que bom demais ter você como um parceiro de mesa aqui junto com a gente, dividindo a mesa aqui como bons amigos e boas conversas. Verdade, pastor Daniel, já estou profetizando. Recebo. Já estou profetizando, né? Tá se preparando para isso? Já Sim. entreguei. Amém. Já entreguei aí. Então, vamos chamar aqui. Tá trabalhando para isso e tá buscando. E mais uma vez, eu repito, foi uma bênção estar aqui com vocês. Isso aqui foi Deus na vida de vocês. Amém. Amém. Foi Deus. Porque por muitas das vezes, eu vou te falar algo pessoal, mas que eu creio que você vai levar para sua vida. Por muitas vezes a gente só quer ser ouvido. Nós que somos pastores, que somos líderes, e às vezes a gente se depara em momentos de nossa vida que a gente grita para os 4 cantos e ninguém nos escuta. Quem cuida de quem cuida. É isso aí, Daniel, é isso aí. E às vezes a gente só quer ouvido, e às vezes ninguém nos escuta. Quem é pastor sabe, porque o verdadeiro pastor, ele é gerado dentro de um quarto de joelho dobrado. É dentro de um quarto que saem as missionárias, os evangelistas, os presbíteros, os grandes pregadores de uma forma geral. Ele é gerado dentro de um quarto de porta fechada, de joelho dobrado. Sim. Lágrimas sendo derramadas. E é ali dentro. E, repito, foi um prazer, sabe, uma conversa maravilhosa. A conversa leve e tranquila. As pessoas que vão nos assistir, né, estão nos assistindo, vão saber quem é o João Vitor atrás do altar. Sim. Muitos tabus foram quebrados aqui hoje. Sim. E portas já estão sendo abertas no ministério de vocês dois. Amém. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de imediato. Amém. E a sua resposta, pastor, vai ser uma honra. Verdade. Que Deus abençoe a vida de A honra vocês. foi toda nossa. Amém. E eu quero agradecer você de casa, você onde estiver curtindo aí o Parousia Podcast. Gostou? Dá o like, siga, ative o sininho das notificações e continue com a gente no Parousia Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.